ou não existe solidão entre os sócios? Claro que existe. E, na verdade, é muito mais comum do que você possa imaginar. É um dos principais fatores que acabam com os negócios. E na gestão, na primeira cadeira executiva, no principal posto, existe solidão também? Vanusa, eu acho que é a mesma coisa para os sócios, para o diretor executivo e para os sócios. E o que faz os sócios se sentirem sozinhos, solitários, sendo que eles estão lá em pares, às vezes um número maior de sócios? Diferença de visão, falta de uma comunicação e vontades distintas. A diferença de visão estratégica, ela pode criar uma tensão e afetar as relações? Sem sombra de dúvida. Tem saída para o problema da solidão entre sócios executivos? O pior é que tem. Você precisa reservar tempo para conversar. Quando for conversar, ter uma conversa honesta, clara e dizer como é que está a tua cabeça. Muito bem, estamos começando mais um episódio do Tem Saída, hoje para tratar da solidão corporativa. Como é que começa isso? Porque as pessoas se unem para montar um negócio e de repente elas se sentem solitárias ali no mesmo negócio? Não é? É muito esquisito isso, né? Mas você sabe que essa solidão corporativa, sobretudo para o líder, seja ele sócio ou ele o executivo, né? É algo que é muito mais frequente do que a gente imagina, muito mais frequente, pelas próprias responsabilidades que esses cargos têm, né? E quando você fala assim de pequenos empresários, existem pesquisas, né, que revelam que o principal fator que faz com que um negócio não caminhe, não prospere, é a solidão que o sócio sozinho ali sente. E mesmo que tenha um outro sócio junto, porque a solidão você sente sozinho ou sente em grupo, né? Uhum. O que mais faz com que os negócios não prosperem é o sentimento de solidão. Mas é a solidão para dividir situações difíceis, para tomar decisão? O que é? Que solidão é essa? Eu acho que é tudo isso junto. Né? Então, quando você está na posição de sócio, ou na posição, vamos falar do sócio e do executivo ao mesmo tempo, né? O principal, o diretor executivo. Quando você está nessa posição, te é reservado algumas coisas. Então, você não sai falando tudo o que você pensa da tua operação para o teu colega de equipe de trabalho. Né? Você tem que filtrar, você precisa, seja a notícia boa ou seja a notícia ruim, uma notícia boa que vai prosperar o negócio, uma notícia ruim que vai impactar negativamente o negócio, por qualquer variável, a carga dessa informação ela fica só depositada no líder. Nesse sentido, ele fica solitário. Nesse sentido, ele sente solidão. Né? Porque você precisa, você na cadeira de sócio ou de líder, mesmo que você esteja sozinho, não sozinho, né? Em sociedade, com outros sócios e com outros líderes, tem coisas que você tem que resolver no momento, tem coisas que você tem que resolver no segundo momento, tem assuntos que você traz para a pauta agora, tem assuntos que você precisa esperar para trazer para a pauta na próxima reunião, no próximo ciclo. Então, estar nessa cadeira significa eu preciso guardar informações, preservar informações e colocar à disposição na hora certa, na medida certa. Né? Então, me lembrei de um exemplo aqui. Né? Uma vez estava saindo de uma reunião de conselho e aquelas conversas paralelas que acontecem depois e teve um sócio que veio reclamar um pouco de solidão. O que está acontecendo? Cara, estou com um problema. Por quê? Preciso desabafar, preciso me abrir aqui, ver se você me ajuda. Né? E ele disse o seguinte, olha, lá atrás, quando eu me reuni com essa sociedade,
Isso é legal até para o pessoal que está escutando a gente, sócio, dizer assim, olha, calma, você sócio, que você não está sozinho nisso. Se você sente solidão, você não está sozinho nisso. O pessoal tinha feito se reuniu, montou uma sociedade, tinham ideias em comuns, objetivos comuns, tinham projetos iniciais que também eram comuns e foram constituindo e o negócio estava caminhando super bem. Agora, o que acontece na linha do tempo, né? E aí é uma premissa que eu trago, já falamos sobre isso aqui uma outra vez. Eu tendo a pensar que o caminho da sociedade é um caminho da divergência. Porque o caminho da convergência, ele nasce no momento que você une forças com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ali você tem um monte de coisa em comum, tem valor em comum, etc. Tal, tem vontade, desenha, faz plano e a coisa começa a caminhar. E à medida que você vai cuidando desse negócio, é natural que a tua cabeça também mude. É natural que você possa mudar um desejo, mudar os seus objetivos, mudar a forma como você avalia o teu negócio. Até por influência da vida pessoal também, né? Pelo pessoal, enfim. A vida em si. Pela vida em si, né? Agora eu estou com o meu negócio, eu não tenho filho. Agora eu tenho filho. Agora eu preciso me deslocar para uma região que eu não preciso mais. Tudo isso influencia, né? Então, é natural que você pense que a Vanusa de 15 anos atrás é diferente da Vanusa de hoje. Você carrega coisas que são suas, que são as suas marcas registradas, mas assim, a tua experiência de vida, as coisas que você viu, os tombos que você levou, os acertos que você conseguiu e os erros, fazem com que você tenha objetivos distintos. Se você está sozinho, você vai ficar sozinho, já está sofrendo de solidão, porque você não vai conversar com ninguém. Agora, se você está numa sociedade e você não comunica isso para o teu sócio, não necessariamente ele vai acompanhar as mudanças na sua cabeça se você não falar. Né? Então, é como a analogia que eu faço pega lá, dois corpos celestiais caminhando no espaço. Se você tiver 0,001 grau para cá, depois de muito tempo, um vai estar no lugar, outro vai estar no outro. É assim que eu vejo nessa metáfora, essa caricatura, a sociedade. É natural que as suas vontades elas vão mudando com o tempo, né? E os objetivos e as suas propostas de trabalho. Então, qual que seria uma solução? Qual que é a saída, né, mediante o tema solidão? Uma das coisas é você poder, de tempos em tempos, ter conversas bem transparentes e honestas com aquele que faz parte da tua sociedade. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a gente planejou isso. Hoje, olhando esse negócio, eu estou pensando algo diferente. De anos em anos, quando as sociedades vão convivendo, se você é uma peça fundamental, um sócio disso, se você estiver pensando algo diferente do que você pensou no ciclo passado, é super importante você comunicar essa pessoa que o teu parceiro que está do lado, porque assim você vai dando a chance de ou trazer ele para a convergência ou de você marcar uma divergência. Quando não existe uma comunicação nem transparente, nem honesta e muito menos frequente, o que você observa nas sociedades são inícios de uma situação que vai ser conflituosa amanhã ou depois. Mas aí, né? Você me diz que a pessoa percebe mudança nela mesma. Mas é muito comum as pessoas não terem essa percepção de mudança de objetivos, ou mudanças até de comportamento por algum motivo, levado por algum motivo. Talvez você acha que colocando como regra ter reuniões para discutir o modo como vem o negócio pode ajudar nesse sentido? A pessoa até perceber que ela mudou, ela não quer mais aquilo para o negócio? Assim, partindo do pressuposto de que você também está fazendo a sua autoavaliação, né? Se você tiver o costume de externalizar
pontos de visões distintos, objetivos diferentes que possam aparecer dentro de uma comunicação clara, a chance de você evitar conflitos ela é maior. Então, quando você não faz isso, o caminho da divergência ele pode ser até bastante conflituoso. Tem um caminho da divergência pacífico também, existe, né? Mas na medida que os anos vão passando, você vai adquirindo uma forma própria na relação dessa sociedade, cria-se uma espécie de uma cultura na forma como os sócios se relacionam. É como a gente pensar a família, como pensar fora do trabalho. Como é que você, rapidamente, numa situação familiar, fala de um comportamento de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa, analisando 10, 15 anos? É muito difícil, né? Então, depois de 10 anos, 20 anos ou 30 anos de sociedade, isso vira um relacionamento. E o outro vai acompanhando quem é você, como você faz. Se você está mudando para alguma coisa diferente e você não está avisando, é natural que isso possa vir a gerar um conflito amanhã ou depois. E quando o sócio ele se sente sobrecarregado, é ele que toma um maior número de decisões, ele acumula muita informação, isso tem como resolver? Isso também é um fator de solidão, né? E às vezes não tem como resolver no curto prazo. Tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar. Eu acho que a questão da solidão, ela é inerente. Todo tomador de decisão, toda pessoa que pensa a estratégia, etc., como ela tem que saber o que colocar e a hora certa para colocar, tem que entender uma coisa. Essa cadeira tem algo que é inerente. Um pouco de solidão vai estar sempre presente, né? Às vezes, numa sobrecarga de uma decisão, isso pode aflorar numa sociedade e pode até gerar momentos de discussão e de conflitos, né? Teve uma vez que teve um sócio que também me falou a seguinte coisa, né? Ele estava numa sociedade, e um outro exemplo que eu lembrei aqui, uma sociedade, e ele passou a assumir uma espécie de um sócio protagonista naquilo, e passou a ditar um pouco como é que esse é o ritmo da empresa, para onde a empresa iria, passou a inovar algumas coisas, ter algumas ideias diferentes. E ele sentiu que a maneira que, como ele tomava as decisões, como ele pensava no futuro, como esse sócio pensava de uma maneira mais criativa que os outros sócios, como ele trazia algumas soluções, colocava propostas na mesa para encaminhamentos da operação, é natural que isso foi trazendo um reflexo nos outros sócios de escutar esse primeiro. Então, tem sempre aquele protagonista que fala mais, que é o sócio mais dominante, que é o mais ativo, que coloca, etc. E às vezes a reboque vem uma série de características, né? Que é a pessoa que é o centralizador, que é autoritário, etc. Tal, mas não necessariamente que precisa ser assim. Sim. Mas combina bem com esse exemplo, né? Os outros sócios passaram a ser ouvintes dessas diretrizes. E isso foi reforçando um sentimento de solidão. Ele falou, olha, tá complicado, porque às vezes eu quero trazer um tema para a minha sociedade que eu já pensei, já refleti, etc. Me dá preguiça de trazer. Eu não sei se toda hora tem que parar para comunicar esses meus sócios e colocarem numa página que é a minha página, onde está a minha cabeça. Não é fácil ele dizia, não é fácil fazer essa parada e comunicar para o outro. Aí eu chego em casa, como é que eu vou explicar para minha esposa, para os meus filhos, tudo isso que eu estou vivendo? Ele falou assim, Cris, você já tentou contar alguma coisa para a tua família do teu dia a dia? Como é difícil fazer isso, né? O trabalho é seu, você está pensando em 1 milhão de coisas, etc. Como é que você para? Você está jantando à noite, você tem aquele espaço de 15 minutos. Como é que você resume um problema que está contigo
há 2 anos você está vivendo isso. E que tem inúmeras variáveis, às vezes, né, para se lidar. Você pode até fazer o exercício, você conta, mas é natural que o alcance do teu familiar não tenha a mesma intensidade que você que está vivendo esse negócio. Então ele diz o seguinte: eu estou com um problema de solidão com os meus sócios, estou com um problema de solidão em casa, eu não tenho com quem conversar, eu não sei como fazer isso. E isso me marcou muito na época, porque eu sei que uma das coisas que são super importantes e que é difícil de fazer, mas é uma ideia de uma solução para a solidão, é você tentar atualizar o máximo que você puder o teu sócio do que você está pensando, do que você está querendo. E esse sócio me disse: olha, eu sei que esse é um caminho, mas que isso é difícil de fazer, é super difícil de fazer. Se toda hora eu tiver que parar para... Ele era um sócio super criativo, que tinha muita ideia, etc. Toda hora tem que parar, etc., colocar na mesma página. Eu percebi que quando eu fazia isso, ia criando ainda mais um distanciamento, porque eu era colocado numa posição diferenciada dessa sociedade e eu estava cada vez ficando mais sozinho. Olha que coisa interessante, né? A gente está falando que a solução é uma comunicação, mas o excesso dela o excesso também pode te trazer ainda mais solução. Interessante isso, né? E aquele outro lado, o que fica mais quieto, que não se pronuncia tanto, ele também não sofre de uma certa solidão? Tipo, poxa, eu sou o solitário que só espectador. Também acontece isso entre sócios? Eu acho que na cadeira do sócio ou do principal líder é comum ser uma cadeira muito pressionada. Você tem pressão por resultado, você está enxergando estratégias que você tem que conduzir que não necessariamente toda a equipe está enxergando, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão de, puxa vida, eu vou aumentar o meu negócio, eu vou diminuir o meu negócio, isso impacta na equipe. Você não pode estar abrindo isso para a tua equipe o tempo todo. Então existe naturalmente uma pressão nessas cadeiras de liderança, né? E existe é como se você imaginar uma panela de pressão que ela está fechada. Ela tem qual é a válvula de escape que vai permitir com que você gerencie melhor isso, né? Não é fácil fazer isso, não é fácil achar caminhos para isso. Eu acho que o ponto principal de trazer aqui é o seguinte: dentro de uma sociedade, né? A receita deixa eu tentar colocar o máximo possível do que eu estou pensando, fazer um esforço para me reunir, fazer um esforço para dividir, fazer um esforço para, se eu pensei em alguma coisa, deixa eu ver como é que esse meu outro sócio, que ele acha dessa ideia, se ele pensa igual, se ele tem uma ideia para complementar a minha. Deixa eu fazer um esforço para que eu divida o que tá me angustiando ou o que está me alegrando em termos de coisas que eu estou pensando, para que você alimente essa relação e você consiga, então, atenuar um pouco o sentimento de solidão, né? Falar das expectativas, por exemplo, é mais comum que se faça quando a sociedade está começando. Estou errada? Ou isso acontece... Falar das expectativas do negócio, do comportamento do outro também, como sócio. Isso acontece mais no início, não é? Acontece mais no início. E deveria ser atualizado de tempos em tempos, né? Então, o nosso pano de fundo aqui, assim, como é que a gente pode tratar de um sintoma que está presente e faz parte dessas cadeiras? Quanto mais você puder atualizar, mais você puder deixar sócios entender o que acontece contigo, talvez você consiga diminuir um pouco essa solidão. No começo é mais fácil de fazer e cada vez que passa o tempo é mais difícil de fazer essa atualização. E normalmente, quando são 2 sócios, por exemplo, um sente mais solidão que o outro, ou os 2 acabam se sentindo solitários nessa caminhada aí juntos? Se você tiver, se já tiver instalado diferenças de visões, se já tiver objetivos distintos,
se tiver questionamentos do negócio distintos, eu acho que ambos vão sentir solidão. E aí, de novo, passa pela comunicação para tentar resolver. De novo, passa pela comunicação para tentar resolver. Não é à toa que eu gosto de comunicação. Agora, esse hábito, tem que virar um hábito, se reunir para poder justamente dialogar mais, colocar na mesa aí as expectativas, o que pensa para a empresa. O que você me diria? De quanto em quanto tempo? Eu acho que assim, da mesma maneira que você tem reuniões para gestão, da mesma maneira que você tem reuniões para conselho, você deveria fazer reuniões para sócios. Então, aquele conselho de sócio, a reunião de sócio, ele é super importante de tempos em tempos acontecer. Qual que é um tempo ideal? Não tem um tempo ideal. Mas, sei lá, 2 vezes por ano, pelo menos, para dar uma parada para pensar. Tá. Uma reunião no semestre, no segundo semestre, não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, né? As reuniões de sócios, elas têm que estar direcionadas para questões de sócios. Mas essas atualizações semestrais, ou que seja pelo menos uma parada anual, né, com a tua cidade, para você poder deixar vivo os seus questionamentos que você está pensando, eu acho que cairia muito bem. E numa reunião dessa, seria interessante convidar um mediador? Alguém de fora? Você pode ter alguém que está pilotando essa reunião, alguém que está provocando, está mediando, você está conduzindo as pautas, né? É super, super interessante essa ideia. Né? Porque senão pode ficar uma coisa ou muito chata, né? E muito formal, que não tenha resultado, ou então pode virar um bate-papo que não é objetivo e que não traga resultados. Exato, exato, né? O que eu acho é que na cadeira do principal líder, primeiro de tudo, ele tem que entender que existe uma dose de solidão, ponto. É isso que nós estamos falando aqui. É inerente isso, porque para tomar decisão, para pensar de maneira estratégica, para aumentar o negócio, para diminuir o negócio, para informar a equipe, para contratar pessoas, para demitir pessoas, para repaginar o negócio, para expandir, para encolher, para mudar produto, para achar uma nova solução. Então, para ter essas ideias, não precisa ser só o líder, né? Tem que ser todo mundo, no fim das contas. Os líderes têm que estar juntos, têm que estar de maneira orquestrada, né? Seja na sociedade ou seja na liderança executiva. Então, como são coisas que definem o rumo do negócio, deixar essas informações para a equipe atrapalha a execução. Você vai colocar informação desnecessária em quem está focado em fazer uma entrega específica. Olha, eu sou financeiro, minha atividade é essa, eu sou comercial, eu tenho que fazer isso, a minha área de produção tem que fazer essa, minha área de serviços é isso. Então, é necessário que os gestores e líderes nos níveis mais baixos estejam focados na operação e garantam aquela entrega daquela operação. Quando você coloca uma dose extra de possibilidades, você corre o risco de tirar aquele gestor que está super focado naquela entrega e colocar um monte de minhoca na cabeça dele. Então, o que o líder faz? O principal líder vai passando essas informações em dose homeopática. Ele tem que guardar para ele. Por isso o sentimento de solidão, né? O CEO, ele vai revelando as estratégias na medida em que ele vai sentindo que está na hora de fazer. E a sociedade para o executivo também. Então é natural pensar que existe uma parcimônia na comunicação, né? E isso faz com que a cadeira fique pesada, isso faz com que essas cadeiras tenham uma dose de pressão, isso faz com que essas cadeiras do principal líder, elas acumulem muita coisa de maneiras, em momentos até exagerados, sem válvula de escape, sem esses executivos poderem compartilhar, sem dividir uma ideia. Então, por isso que é muito comum a figura dos mentores, dos consultores, do coach, né?
Alguém que também pode ser um executivo, um sócio, que também tem uma veia corporativa e que pode ser uma válvula de escape para um diálogo, para dividir, para oxigenar as ideias. Então, às vezes é muito comum, tanto sócios ou executivos, eles precisarem de auxílios externos ou usarem esses recursos externos para poder diminuir um pouquinho esse sentimento de solidão. Né? E chega a ter um momento, porque eu imagino que essa solidão deva às vezes contaminar todos os sócios ali, né? Cada um na sua própria angústia. E como daí eles vão chegar num consenso se ninguém mais fala tudo, né, para todo mundo, ou na verdade as pessoas já não falam mais nada para ninguém, que está na hora de chamar alguém para ajudar? Que momento que isso pode acontecer? Como, pelo menos, fazer com que aconteça? Deixa eu te responder uma coisa primeiro aqui, antes. Eu estou lembrando de um exemplo, não sei se você vai chegar lá na tua resposta, que é o seguinte. Uma vez teve um fundador que ele estava num dilema que era o seguinte. Ele tinha uma segunda geração e ele estava precisando, guardando uma informação com ele. Existia um filho que queria ser o sucessor e ele achava que não era o filho preparado, e um outro filho que não queria tocar a operação, mas ele achava que aquela pessoa deveria. E ele estava guardando aquilo durante muitos anos, né? Aí um pouco da solidão da cadeira. Então, é como se o melhor preparado não quisesse, e o não preparado, segundo a avaliação dele, tinha uma expectativa de assumir, né? Esse não é um tema que você sai tratando em família, você não discute dentro de casa, não é um tema que você abre para poder pedir uma ajuda, opinião, nem para o seu grupo de executivos. Então aquele sócio estava com aquilo há muito tempo guardado. E aí foi pedir uma ajuda externa, né? Então estava conversando com ele para isso, ele colocou essa situação, falou, cara, mas como sair disso? Né? Como fazer? Qual é o melhor caminho para que ou eu consiga colocar o que eu tenho que colocar, me abrir, ou eu tenho que abrir mão dessa estratégia e achar uma outra pessoa de fora. Eu tenho receio de magoar um filho, tenho receio de magoar o outro filho, etc. E isso tinha a ver com coisas que ele estava projetando para o negócio, com estratégia que estava desenhado para o negócio e que ele precisava resolver uma questão de uma sucessão para que a estratégia pudesse acontecer, né? Então, eu me lembro que ele falou assim, olha, eu estou uns 2 anos guardando essa informação comigo, sem saber muito bem o que eu vou fazer. Aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu agora não tenho coragem de fazer e eu não sei como fazer, né? Então, ele foi buscar uma ajuda externa, né, para tentar pedir um conselho, pedir uma orientação e colocar as coisas na mesa e ver se apareciam novas soluções para isso. E ficou muito evidente, né, que aquele sentimento de solidão, eu acho que várias outras sociedades que têm gerações e que passam por exemplo, um ponto de sucessão também podem viver esse mesmo modelo. Né? E nesse caso ele foi buscar essa ajuda externa, né? Ele sentiu essa necessidade. Então, mesmo que sejam mais sócios, todos sentindo solidão, alguém pode sentir essa necessidade. Seria mais ou menos isso. Então, assim, você guardar a informação, você ter que esperar a hora certa, você está pressionado para tomar uma decisão, você ser um sócio que é eleito o protagonista e todo mundo passa a te dar voz e você é que dita a regra. Tudo isso faz com que essa cadeira tenha um pouco de solidão, né? Então, a dica é, como é que você trata desse sentimento? Primeiro, entendendo que a cadeira é assim, não tem como fugir disso. Tendo claro que algumas válvulas de escape externas podem ajudar a você poder dividir informação. Pessoas que você confia,
pares de negócios, né? Os mentores, os counselors que existem, né? Acho que essas coisas elas podem ajudar. Na medida do possível, comunicar, começou a pensar diferente, começou a ter uma ideia diferente, na medida do possível, tentar fazer o exercício, fazer um esforço de comunicar, não desistir de deixar o seu sócio ou o seu líder gestor não saber que você está tendo uma outra ideia, está caminhando para um rumo diferente, tentar deixar isso transparente, sabe? Essa boa comunicação ativa, ela é muito importante para isso. Você falou que muitos se sentem isolados por conta das questões profissionais, em casa e no trabalho. Como que ele pode não se sentir tão solitário, inclusive em casa, né? Deixar o que é do trabalho no trabalho e conviver em casa com um pouco mais de harmonia. Tem alguma estratégia? Fazer um hobby ou envolver a família numa atividade comum? O que faria? Porque é muito difícil. Isso é uma reclamação das famílias, inclusive, né? De uma ausência, você fala, né? De uma ausência, sim. Às vezes a pessoa está lá, mas não está. Eu acho que a gente poder praticar os hobbies que forem, né? Sejam eles físicos, sejam eles intelectuais. Então, as suas... onde você descarrega, onde é a tua válvula de escape, o que você gosta de fazer, né? Eu acho que ter momentos para você é muito importante. E se você puder unir esses momentos ainda com a família, melhor ainda, né? Então, você gosta de fazer uma caminhada, dá para alguém da família ir junto, né? Você gosta de fazer um esporte, dá para a hora que você tiver um tempo, dá para convidar alguém da família ir junto. Você tem algum dom artístico, você gosta de pintar, gosta da música, etc., dá para envolver, etc. Não é fácil fazer isso porque é um esforço, né, Vanusa? Mas e também não tem uma receita pronta. O fato é que você, dentro daquela perspectiva de ter uma vida mais equilibrada, e já que tem tanta coisa que você está guardando sozinho no teu trabalho, aprender a dividir outros momentos com a família pode ajudar a aprender você a dividir também lá no trabalho. Né? O comportamento de dividir, exercício. Exercitar o comportamento de divisão. Né? Bem, acho que tem saída, então. Mas a solidão, ela sobrecarrega muito a ponto de algumas pessoas perderem a saúde. É fato. Isso é um grande risco e por isso que é importante discutir essa questão toda, né, Cris? Não é fácil você fazer o esforço para dividir, para comunicar. A saída seja transparente, comunique o máximo que você puder, pensou diferente, diga, envolva, ache as válvulas. A gente sabe que não estamos inventando uma roda em termos de solução. A gente sabe que não é fácil fazer isso, mas é como se assim, a gente estivesse colocando, tem que existir uma dose de esforço para que isso aconteça, porque quando isso não acontece, as divergências elas caminham para uma situação mais de conflito ou de uma solidão ainda maior, né? A ponto de você achar que aquilo que você toca é só você, que só você sabe, etc. Aí vai para um outro caminho que certamente vai gerar uma situação conflituosa, né? Tem que dar o primeiro passo na tentativa de sair um pouco dessa solidão. Obrigada, Cris. Gente, o Tem Saída fica por aqui. Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até. Tchau, pessoal.